Tá, estamos quase aí chegando perto das eleições aí, e eu estou bastante preocupado, porque cada vez mais a gente vê na TV que a campanha da direita está crescendo, a campanha especificamente do Bolsonaro está crescendo, mas tem gente, tem muitas pessoas ainda iludidas, inclusive pessoas queridas nossas. Agora, por que você deve votar no Bolsonaro? Em primeiro lugar, porque o nosso problema hoje não é uma questão só econômica. A questão econômica, ele é a ponta do problema, é a ponta do iceberg. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás e entender que quando você tem uma família que não dá a devida educação para suas filhas e seus filhos, e eles adolescentes ainda engravidam uma outra pessoa, né, e elas se engravidam, né, com o seu namoradinho, isso vai gerar qual estrutura de educação para essa criança que vai nascer? E como que vai ser feito a criação financeira dessa criança? E aí a gente vai ter mais pessoas precisando de ajuda do governo, porque dificilmente essa adolescente que engravidou ela vai conseguir concluir o seu curso, a não ser alguns casos, né, que elas reconheçam que fez besteira e aí corre atrás e se dedicam. Há casos assim também, mas na sua maioria é fato que ela vai ter dificuldade em ter uma formação escolar regular e o que dizer da formação acadêmica. Então, o governo vai ter que ter uma política assistencialista para essa pessoa, porque afinal de contas não pode deixar essa pessoa desamparada. E é verdade, não pode ficar desamparada. Só que se você pensar que a gente deveria começar então na educação de base e dando liberdade para que os pais possam educar de forma correta os seus filhos, e a educação apoiando nesse sentido, tendo disciplina dentro dos colégios e uma ordem, então a gente vai ter provavelmente um problema econômico menor. Então não adianta atacar, os problemas não adiantam atacar só o problema econômico, de desemprego. Tem que haver uma questão moral. Então tem que se começar a consertar o país do início, que é a moralidade, começando pela família, não deixando com que a família seja destruída. Então, se você tem dúvida do seu candidato, olha qual candidato que está pensando na família, e aí é um jargão que está sendo usado, né? Mas de fato é isso, se você tem uma família bem estruturada, os filhos que vão sair dali, eles vão sair de uma forma mais estruturada para ser recebido nas escolas, na rua, no emprego e em qualquer lugar que ele vá frequentar. Porque ele vai ter uma base educacional melhor, se a família tiver estruturada. Agora, os governos que a gente tem, por exemplo, vamos falar da prática, né? Querem dar camisinha para adolescente. Então, querem falar de gênero para adolescente. Esse adolescente, qual a capacidade intelectual, a maturidade que ele tem para entender todas essas coisas? Então, esse governo que faz isso, ele está pensando em dizer assim, ó, você pode fazer sexo à vontade, mas qual é o risco de engravidar? E se engravidar? Ah, não, a gente tem um plano assistencial, uma política assistencial para poder te ajudar. Você não vai ficar à mercê. Mas vejam, a conta, quem é que vai pagar? E aí a gente vê onde que está um dos problemas. Né? Alguém vai pagar essa conta desse adolescente, dessa família desestruturada que está recebendo uma política assistencialista. Né? E aí a economia é óbvio, o dinheiro não nasce em árvore. Então o que a gente tem que fazer? Organizar as coisas, começar lá na família. Ensinar as famílias que elas têm que gastar aquilo que elas ganham. E que elas têm que pensar em consequências. Tudo que você faz pode ter uma consequência ruim no futuro. Tá bom? Então pensem nisso, por favor.